Há 6 anos foi implementada a Lei Anticorrupção, que criou punições mais severas para os corruptos. A lei também abriu caminho para punir corruptores. Algumas empresas, como a Petrobras, chegaram a criar mecanismos internos de controle e de gestão e até exigiram que seus fornecedores tomassem a mesma atitude. 6 anos depois, que balanço é possível fazer da lei? Os saldos foram positivos? Sobre este assunto, vamos conversar com os advogados Luiz Landers, presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB-DF, e Inácio Alencastro, presidente da Comissão de Compliance da OAB-DF. Bom, a gente poderia começar exatamente por aí. O que é o compliance? Né? Que mecanismo é esse que a lei anticorrupção permitiu criar junto às empresas? Sim. Maurício, o compliance vem do inglês to comply, de cumprir as regras, de estar de acordo com as regras. Então, na verdade, o compliance é uma regra de governança onde você tem uma empresa, as corporações se organizam de forma que a alta administração, o sócio, o dono, o presidente, ele se compromete com todos os membros da corporação, desde a mais alta hierarquia até a mais baixa, no cumprimento das regras, manual de conduta, código de ética, política de presentes. Então, nessa linha de renovação de postura, do novo paradigma, onde as pessoas, que as empresas muitas vezes não tinham boas práticas, elas passam a ter boas práticas e essas boas práticas elas são passadas para os funcionários a partir da alta administração, onde todos eles cumprem aquelas regras e são treinados sistematicamente para isso. Então, é uma coisa muito interessante que não é compliance, não é dizer não faça, é dizer como faça. Você faz de acordo com a lei, com a regra, com as normas, com os manuais internos, com as leis externas e nessa toada você evita atos de corrupção, né, de práticas ruins e todos ganham, a sociedade ganha como um todo. Em breve síntese é isso, né? Isso, né? Luiz, a boa notícia é de que parece que as empresas hoje já têm aderido a isso, quer dizer, a lei de certa forma, ela tem cumprido o seu papel? Não, com certeza. Essa lei veio para trazer uma nova visão no ordenamento jurídico em relação ao comportamento das empresas que possuem contratos ou então possuem serviço com a administração pública e no qual vem responsabilizar essas empresas, as empresas no qual ela que veio participar de algum esquema de corrupção, tá? E o que a gente tem visto hoje é que essas empresas elas têm realmente adotado essa postura do compliance, têm aderido ao compliance para que nisso traga uma melhor resposta para a sociedade em relação ao combate à corrupção. Então, o que podemos dizer é que essa lei veio para tampar os buracos ou as lacunas deixadas nas antigas leis, que, por exemplo, a lei de improbidade, ou a lei da ficha limpa, no qual se chama-se do pacote anticorrupção, né? E veio para trazer responsabilidade às empresas em relação aos atos cometidos contra a administração pública. Agora já há um movimento também de mudança do termo compliance, né, para uma questão mais ampla, mais dentro do nosso vocabulário, digamos assim. Como é que está esse movimento? Sim. Maurício, como eu falei no começo, o compliance é estar de acordo, estar compliance com as regras, cumprir as regras. Então, o termo, no bom português, seria integridade. Então, ao invés de se usar programa de compliance, se usa programa de integridade, que ele é um programa, é um termo mais amplo, aonde você muda a cultura, o seu sentimento, a sua postura diante de todos os atos, né? Então, as empresas elas estão entendendo que é muito melhor ela ser uma empresa íntegra, onde todos os membros daquela empresa entendam o que é ser íntegro, o que é ser ético, do que só cumprir a lei. Então, é uma mudança relevante nesse sentido, né? Importante, eu diria. Porque um aspecto curioso é que a corrupção ela era quase que uma instituição cultural, né? Ela estava integrada.
Eu lembro perfeitamente na época dos escândalos do PC Faria, você dissesse, muita gente dizia, não, ele está errado, mas eu queria estar no lugar dele. Né? Quer dizer, como se, né, essa cultura de dar a bola aos agentes públicos e tal, a lei, de certa forma, tem mudado essa cultura, ou não? Como é que a OAB vê essa questão? Não, absolutamente. Eu acho que a questão, o que se fala aí, a sensação de impunidade que se tinha antes, né? Eu gosto até de dar um exemplo em relação à impunidade. Um exemplo que nós temos em relação a isso é o pardal do trânsito. Né? Eu acho que a maioria das pessoas, a grande maioria, ou não seja um grande empresário, ele tem total condição de pagar uma multa de trânsito. Mas a partir do momento que ele vê aquele pardal, ele acaba freando e diminuindo a velocidade, porque ele tem certeza que ele vai ser punido por essa infração. Né? Então, acho que essa lei também trouxe essa sensação principalmente para os empresários, né? Porque antes a questão da punição ela estava estritamente ligada ao agente público e hoje com essa lei consegue também punir, responsabilizar também as empresas que fazem esse tipo de negócios obscuros, entendeu? Com a administração pública. E mais do que isso, eu acho que também existe também um movimento de toda a sociedade. Eu sou muito otimista em relação a isso. Hoje a gente consegue ver a maioria da sociedade hoje opinando sobre política, preocupado com dinheiro, com gasto público. Isso é bastante interessante. Acho que essa questão da integridade, como o próprio doutor Inácio falou, isso tem adentrado até mesmo dentro das famílias, né? Nas casas. Você vê hoje os pais mais preocupados com a educação da criança, com as boas e corretas práticas, né? A educação. E eu acho que essa lei, junto com todo o pacote anticrime, tem sido muito bem-vindo e aceito pela sociedade em geral. Porque é a questão da impunidade, né? Sim, mas... Pegando uma carona no que você perguntou, que esse agente que você citou o nome aí, antigamente as pessoas falavam, vale a pena ou não vale? A gente entende, e isso a gente fala assim, é uma teoria dos jogos. Vale a pena o cidadão hoje praticar o ilícito, porque antigamente a impunidade era muito grande. Hoje, como o doutor Landers falou, isso tem se reduzido muito pela velocidade de informação, pela atuação de Ministério Público, Polícia Federal, de toda a sociedade. Então, hoje não vale mais a pena, porque a mídia mostra todos os dias pessoas do mais alto escalão, né? Principalmente depois da Lava Jato, é indiscutível que foi uma mudança de paradigma, né? Então, hoje eu diria que não vale a pena, né? E toda a legislação está sendo focada nisso. Por exemplo, a lei anticorrupção ela tem um dispositivo que fala se a empresa tiver um programa de integridade, um programa de compliance implementado e ele sendo efetivo, e o decreto que regulamenta a lei, ele traz os requisitos que a empresa ela tem que ter para atender. Tem que ter um código de conduta, tem que ter auditorias, tem que ter canal de denúncia. Então, isso agregou muito, bastante nesse ponto que você falou. Vale a pena fazer? Não vale mais a pena praticar o ato de corrupção. Vale a pena, sim, ser honesto, ser íntegro, porque todos ganham, a sociedade como um todo ganha. Porque a partir do momento que todo mundo tiver imbuído do espírito da integridade, nós podemos dizer que o jogo fica mais limpo, fica flat, fica igual para todo mundo. Está todo mundo na mesma sintonia de praticar o correto, de cumprir as leis. Então, todos ganham com isso. Porque, inclusive, o ano passado, se não me engano, foram mais de 500 servidores públicos demitidos em processos de corrupção. Né? Quer dizer, isso também é exemplar. Sim, é um exemplo da eficácia da lei, e principalmente da lei de improbidade, né? No qual responsabiliza o agente público nessas questões de corrupção. Mais importante do que isso também, essa questão que o doutor Inácio estava falando, essa questão do compliance também, que hoje as empresas são obrigadas a aderir para estar contratando junto com o serviço público, isso trouxe uma outra máscara, uma outra fantasia para as negociações entre essas empresas e a administração pública, no qual hoje realmente, se
a pessoa jurídica ou a empresa tiver com o intuito de fazer alguma coisa que vá contra o ordenamento jurídico, alguma coisa relacionada à corrupção, hoje ela se amedronta muito mais em razão dos dispositivos que a gente tem hoje, no qual garante a maior tranquilidade nesses certames. E também o fortalecimento das instituições no qual trabalham diretamente com o combate à corrupção, que é a Polícia Federal, o Ministério Público, a CGU, isso também foi muito importante. O fortalecimento dessas instituições, quer dizer, no caso específico da Procuradoria-Geral da República, ela passa a ter um protagonismo político bem maior do que tinha anteriormente, né? Sim. Quer dizer, isso também é válido, isso, quer dizer, trazer essas instituições à luz, como a Polícia Federal, é fundamental para esse combate? Olha, Maurício, uma democracia forte, as instituições, elas têm que ser fortes. Então, o Ministério Público, ele tem que ser, e cada vez mais, assim como o Poder Judiciário, a Polícia Federal, isso todos ganham, porque dentro de ações republicanas que se vai punir o malfeitor, né? Então, nessa enxurrada de legislações, quando o doutor Landers falou que tem algumas legislações que exigem que as empresas tenham programas de integridade, isso também é uma mudança de paradigma grande. No DF, nós já temos São Paulo, Rio de Janeiro, Vinhedo, são mais de 17 ou 18 e nesse momento estão sendo gestadas inúmeras outras legislações que dizem que para um empresário contratar com o poder público, ele necessita ter um programa de integridade efetivo. Então, isso tudo vem mudando a forma de encarar toda essa questão do combate à corrupção. E, respondendo a sua pergunta, é extremamente importante que as instituições sejam fortes e independentes, fazendo um equilíbrio entre elas, né? Uma harmonia, mas todas focadas nisso. A gente está falando aqui um pouco mais da grande corrupção, digamos assim, mas a questão da corrupção cotidiana, né? Aquele empresário que, por exemplo, deixa de pagar os impostos, né? Deixa de atrasa os impostos para esperar um refis, enfim, essas tincanes fiscais, que é muito comum no meio empresarial. A lei, de certa forma, combate isso também? As pequenas corrupções que fazem chegar na grande corrupção. Quando você não tem a punição, não só isso que você falou, o empresário não paga o tributo, espera o refis, porque vai ter um desconto e ele faz um planejamento financeiro. Mas tem as pequenas corrupções, beber e dirigir, ultrapassar pelo acostamento. O Landers tem um projeto maravilhoso lá pela comissão dele, lá no AB, que ele vai à escola e ensina a criança não colar, não filar, como diz lá no Pernambuco, né, que você é pernambucano. Eu não sou, mas sou descendente pernambucano, eu sei que lá o termo é fila, a pessoa olhar a prova do outro. Então, essas pequenas ilicitudes, elas terminam culminando numa grande ilicitude, né? Então, se não tem punição, se não tem, o cidadão ele fica confortável para fazer isso. Ele não paga o imposto aqui, não paga o outro aqui e por aí vai. Então, acho que combater a pequena corrupção, ela é muito importante. Você só combate a pequena corrupção com educação. Então, nada impede, por exemplo, que as escolas tenham um programa de integridade, não só para os seus professores, diretores, etc., mas para ensinar para a criança que é feio. Se um menino está colando, pegando, olhando a prova do outro, e o outro vê, ele tem que contar. Ele não tem que ser tido como o delator, o cagueta, ou outros termos, né? Ele tem que entender que aquele menino que está praticando cola na escola, amanhã pode ser um servidor público de alto escalão, pode se tornar um político, e ele vai continuar fazendo isso a vida inteira. Então, tem que ter um freio desde a base da sociedade, né? No processo educacional. Aí talvez o Landers possa colocar melhor, porque esse projeto, quando ele falou, achei maravilhoso e quero que a minha comissão entre também para lhe ajudar nisso, que é fundamental, eu diria, né? Pegando apenas um pequeno gancho do que o doutor Inácio falou, um meio que agora existe para combater justamente, desenraizar essa questão da corrupção no meio político foi através da lei chamada Lei Anticorrupção, né, com efeito de punição, responsabilização. Mas em relação à sociedade, acho que como o doutor Inácio foi muito feliz no que ele falou, é a educação, né? Eu acho que a responsabilidade com as nossas crianças
começa com os pais primeiro, depois nas escolas, ensinando boas práticas, boas condutas, ensinando a ser um bom cidadão. E eu acho que nos pequenos delitos, a gente consegue, de repente, se a gente conseguir diminuir os pequenos delitos, a gente vai conseguir diminuir os grandes delitos no futuro. Aquela questão, quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. A questão da educação que é fundamental, inclusive com relação a questões como, por exemplo, a delação premiada, né? Quer dizer, ela de certa forma, sofreu um bombardeio a partir do momento em que se comparou a delação premiada com a questão do dedo duro, na época da ditadura, por exemplo, né? do delator, né? Quer dizer, como diferenciar esses casos também? Como é que a gente poderia ver isso, Luiz? Em relação à delação premiada, é a questão de mudança de cultura, né? A questão de paradigma, desse negócio de que quem está informando é dedo duro. Voltando um pouco nesse projeto que a gente tem com as crianças lá na ABDF, o nome do projeto é Não Colhe Estude. Foi justamente esse projeto, ele nasceu, foi de uma conversa que eu tive com o meu pai. Meu pai, ele é britânico, e ele falou que lá na Inglaterra não se cola. E que se na sala de aula algum aluno vê o outro colando, automaticamente ele avisa para o professor que aquela pessoa está colando. E eu perguntei para ele, pai, mas por que o senhor faz isso? Por que vocês fazem isso se o maior prejudicado é quem está colando? Ele falou, não, meu filho, o maior prejudicado disso aí é a sociedade. Porque essa pessoa vai ter melhores notas do que eu que estava lá estudando e possivelmente, provavelmente, ela vai ter melhores cargos no futuro. E lá no futuro, se ela colou lá na escola, ela vai estar colando também quando estiver em um cargo lá em cima. E nunca cai esse peso sobre eles como o dedo duro, mas sim como alguém que está contribuindo para a sociedade. E isso é a mesma coisa em relação à delação premiada. Não se traz um dedo duro, é uma pessoa que está contribuindo para a sociedade, está contribuindo para a nação e também está contribuindo para que esse dinheiro, todo esse patrimônio que foi retirado da sociedade ou até mesmo da administração pública, volte para os cofres públicos e tenha um verdadeiro destino àquele dinheiro que foi ali usurpado, que foi retirado do poder público, da administração pública em geral. A questão dos acordos de leniência, né, que, de certa forma, envolvem essas delações premiadas, como isso é feito de fato e qual o mérito dessas medidas? A leniência, ela é para a pessoa jurídica, né, fazendo um paralelo à pessoa natural, à pessoa física, ela faz a delação, e a leniência, aquelas empresas que têm um programa de integridade, de compliance implementado, ela descobrindo um ato de corrupção, a lei já prevê que ela pode fazer uma leniência, né? Existe uma portaria interministerial entre CGU e AGU, onde a empresa se reporta, existe um processo para isso, onde ela vai dizer absolutamente tudo que aconteceu, vai reparar os danos e vai ter alguns benefícios por conta disso. Mas eu acho isso de extrema relevância, porque nós precisamos entender que quem sustenta o país são as empresas, elas geram emprego, elas pagam impostos. Então, a leniência é uma possibilidade que a empresa detectando que algum funcionário, algum diretor, praticou algum ilícito, ela reconhece o erro e a gente preserva a empresa. Então, no direito comercial, a gente tem o princípio da preservação da empresa. Tanto é verdade que o poder público, por mais que a empresa esteja devendo impostos, etc., ela nunca pede a falência de uma empresa, porque a ideia é que a empresa permaneça, ela continue existindo, né? Esse é o mecanismo para ela fazer a meia-culpa dela, né? Aquela pessoa que praticou o ato, a pessoa física, ela vai ser punida, ela pode fazer a delação dela e contar outros ilícitos, ou somente aquele também, e a partir daí é um instituto de grande relevância, né? Porque a empresa continua, né? Vai ter o dia seguinte, a empresa ela vai prosseguir atuando, mas vai sofrer a punição e reparar os danos, né? Quer dizer, o importante é a sobrevivência da empresa também, né? Isso. A lei, de certa forma, então, ela, quer dizer, nesses 6 anos de vigência, ela criou novos conceitos culturais, além das punições, ou pelo menos as punições serviram de novos paradigmas. É essa a visão que a gente pode ter da lei? Acredito que sim, principalmente em relação a essa questão
da leniência, da delação. A questão da leniência, da delação, entendeu? Isso traz uma nova cultura de entendimento em relação ao que essas empresas podem fazer em prol da sociedade, apesar de ter passado por todo esse processo, né, de acusatório em relação à corrupção. E o mais importante também em relação à leniência, que muitas dessas empresas, quando entram no esquema desse de corrupção, às vezes ela não tem uma outra saída. Ou ela entra ali, ou a empresa vai falir, ou então ocorre chantagem, ocorre vários motivos que levam ela a entrar naquele esquema de corrupção. Não somente a questão de decisão própria da empresa, da PJ, mas sim diversos fatores. E quando há essa possibilidade do acordo de leniência, ela tira realmente um peso das costas de ter entrado naquilo ali, e sem falar que, para ela poder gozar desse benefício do acordo de leniência, ela tem que ser a pioneira, ela tem que ser a primeira a realmente estar revelando aquele esquema de corrupção. Fora isso, ela não pode gozar desse benefício do acordo de leniência. É uma coisa que alguns críticos fazem, é que o acordo de leniência, no começo não ficou muito bem definido quem iria fazer a AGU, se seria a CGU, o TCU, então seria um sistema multiportas, tanto é que alguns acordos foram questionados pelo TCU, mas isso ele está evoluindo, a CGU ela vem num esforço grande nesse sentido, de dar uma segurança jurídica para que aquela empresa que ela se diz limpa, tem um programa de integridade, mas infelizmente é da natureza humana que um funcionário pratica algum ilícito. Em isso acontecendo, ela tem que ter esse mecanismo. Então, retornando ao seu questionamento inicial, acho que foi uma quebra de paradigma, sim. Tem defeitos, é claro que tem, mas o processo de melhora. O mais importante, na nossa opinião, é que a porta foi aberta. Ou seja, hoje existem mecanismos efetivos de combate à corrupção, né? E claro que eles vão sendo revisitados, eles vão sendo melhorados, assim como os programas de integridade, um dos princípios é que eles sejam constantemente revisitados, né? Se não é o perfeito que nós temos hoje, mas ele vai melhorar. Ele continua melhorando e assim por aí vai, né? Em suma, a gente pode dizer que há um saldo positivo da lei. Muito positivo, como eu disse, principalmente para a sociedade em si, né? É aquela questão que a gente tem que desraizar a questão da corrupção na política, né? Porque a gente é de uma geração que era, de certa forma, normal, a questão do caixa 2, a questão do incentivo, a questão do molha-mão, e também na nossa própria sociedade, né? Com a qual a gente vai combater através da educação. Na nossa família, dentro dos nossos lares. Eu acho que existe um movimento hoje no Brasil em prol ao combate à corrupção, né? Ninguém é a favor da corrupção, nem os advogados, nem os juízes, nem a sociedade civil em comum, mas o que a gente consegue ver hoje realmente existe um pensamento muito positivo em relação ao combate à corrupção. E é um ganha-ganha, né? Porque quanto mais você tem um país limpo de corrupção, você atrai investidores, a economia melhora, né? Então, até essa onda, eu diria que ela é global, porque tem a Lei de Proteção de Dados Europeia, que é a GDPR, nós aqui já temos a Lei Geral de Proteção de Dados e fazendo um paralelo, quando fala assim para o empresário, você tem que implementar um programa de integridade para cumprir a lei. Ele fala, mas eu não sou corrupto, eu não quero. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai ser obrigado a implementar um programa de integridade para proteger os dados pessoais de todos nós aqui. Então, a partir daí, vai ter uma outra mudança de paradigma, para que o Brasil ele possa ser destinatário de bons investimentos, porque uma empresa que está sediada na Europa, se ela tiver sede aqui dentro, ela tem que respeitar a Lei de Proteção de Dados, tanto a europeia quanto a nossa. Então, isso tudo gera uma onda positiva de melhoria no combate à corrupção. Existe uma lei, eu confesso, eu não sei se ela já passou pelo processo legislativo completo, que obriga os partidos políticos a terem um programa de integridade, um programa de compliance,
né? E aí eu acho que a classe política, acho que alguns partidos já começaram a fazer isso efetivamente, vai ser de grande utilidade para que as pessoas cumpram as regras. Não que os políticos não cumpram, muito pelo contrário, a grande maioria cumpre. Mas assim, se todo mundo cumpre, por que não ter um programa de integridade para alardear para todo mundo e demonstrar que a integridade é efetivamente praticada ali dentro? Em outras corporações também. Então, acho é um ganha-ganha. Acho que mudou o paradigma sim e nós estamos no caminho certo. Ótimo. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui no Cidadania. Uma conversa muito positiva, muito boa. Muito obrigado. Obrigado. Para rever essas e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.